Olá, pessoal! Dando continuidade ao estudo das funções, nesta aula nós veremos como identificar o domínio de uma função quando ele não é mencionado ou se não de acordo com o contexto considerado. Vamos lá? Na aula anterior, nós vimos 4 exemplos de funções nos quais os seus respectivos domínios eram mencionados explicitamente através da notação por meio da qual a função era apresentada. Então, aqui, apenas pela forma como a função é dada, nós já conseguimos identificar que o domínio de f1, por exemplo, é R. O domínio de f2 são os inteiros sem o zero. O domínio da função f3 é o intervalo -1, 1. E o domínio da função f4 é o intervalo zero infinito. Só que é muito comum que, ao se trabalhar com uma função, apenas a sua lei de formação seja mencionada, e não o seu domínio. Nesse caso, como nós faremos para identificar qual é o domínio da função dada? Bom, nós veremos que nós teremos duas possíveis abordagens. No primeiro caso, nós vamos considerar todos os possíveis valores de x para os quais f de x é um número real. Isso é uma convenção. Ah, professora, como assim? Bom, vamos ver alguns exemplos. Considere a função f de x igual a 1 sobre x. Essa é a sua lei de formação, mas nada é falado sobre o seu domínio. Então, por convenção, nós vamos considerar todos os valores reais de x que fazem com que a expressão 1 sobre x seja um número real. Quais são os possíveis problemas que podem aparecer aqui? Bom, quando x é igual a zero, 1 sobre zero é uma indeterminação, não é um número real. Então, eu preciso que x seja diferente de zero. Qualquer valor de x diferente de zero faz com que 1 sobre x seja um número real. Então, o domínio considerado de f será todos os x pertencentes aos reais, tais que x é diferente de zero. Próximo exemplo. Considere a função g de x igual a raiz quadrada de x. Bom, de novo, nós precisamos pensar quais são os números reais x que fazem com que raiz quadrada de x seja um número real. A princípio, nós não temos nenhuma indeterminação aqui. O problema é que, no conjunto dos números reais, não é todo o valor de x cuja raiz quadrada me dá um número real. Por exemplo, se x for menos 1. Se x for menos 1, raiz quadrada de menos 1 não é um número real, é um número complexo. Dessa forma, para que raiz de x seja um número real, nós precisamos que a expressão que está dentro da raiz, ela seja uma expressão maior ou igual a zero. Nesse caso aqui eu só tenho x dentro da raiz, então eu preciso que x seja maior ou igual a zero. E aí eu já encontrei qual é a minha restrição. Então, o domínio da função g é o conjunto de todos os x em R, tais que x é maior ou igual a zero. Mais um exemplo. Considere a função h de x dada pela raiz quadrada de menos 2x mais 1. A ideia é bem parecida com o exemplo anterior, com a diferença de que agora nós temos que nos preocupar com toda a expressão dentro da raiz. Bom, raiz quadrada de menos 2x mais 1 será um número real, desde que toda essa expressão aqui seja maior ou igual a zero. E agora, então, eu preciso resolver essa inequação do primeiro grau. Bom, menos 2x mais 1 é maior ou igual a zero, C e somente C, menos 2x é maior ou igual a menos 1. O que acontece se e somente se x for menor ou igual a meio? Então, essa é a minha restrição para o domínio da função h de x. Então, o domínio da função h de x é o conjunto de todos os x pertencentes aos reais, tais que x é menor ou igual a meio. Todos esses valores, quando substituídos aqui na raiz, me retornarão
um valor real. Exemplo D. Seja r de x a função x² menos 1. Quais são os valores de x para os quais x² menos 1 é um número real? Bom, aqui eu não tenho nenhuma indeterminação e aparentemente nenhuma restrição. De fato, para qualquer x real que eu escolher, x² menos 1 também é um número real. Logo, o x pode ser qualquer valor real. Dessa forma, o domínio da função r é toda a reta real, todo o conjunto dos números reais. Mais um exemplo. Seja f de x a função raiz cúbica de menos 5x mais 7. Então, muita atenção aqui. Aqui nós temos uma raiz cujo índice é ímpar. Quando eu tenho uma raiz com índice ímpar, eu tenho alguma restrição para a expressão dentro dessa raiz? Não, né? Por quê? Porque existe raiz cúbica tanto de número positivo quanto de número negativo. Dessa forma, o menos 5x mais 7 não precisa satisfazer nenhuma restrição. Logo, o x pode ser qualquer número real. Assim, o domínio da função s é toda a reta real. Quando eu tenho uma raiz de índice par, eu tenho que tomar cuidado com a restrição de que a expressão dentro da raiz precisa ser maior ou igual a zero. Quando eu tenho uma raiz com índice ímpar, não há restrições. Então, essa ideia vai valer sempre. Para os nossos dois próximos exemplos, nós precisamos nos lembrar da definição de operação com funções, que nós vimos no vídeo anterior. Bom, quando nós temos duas ou mais funções, para definir a soma, o produto ou o quociente dessas funções, eu preciso me atentar ao domínio dessas respectivas funções. Então, a função soma de f com g é a função f de x mais g de x, que está definida para todo x na interseção dos domínios das minhas funções iniciais f e g. O mesmo vale para a função diferença, para a função produto e para a função quociente, considerando que eu preciso excluir os pontos que fazem com que o denominador da minha função quociente se anule. Então, a gente precisa se lembrar dessas restrições aqui. Bom, exemplo f. A minha função f maiúscula, ela é dada dessa forma aqui. Nós podemos olhar para ela, então, como uma soma de três funções. Uma função f1, f2 e f3, onde f1 é a função 1 sobre 4x menos 1, f2 é a função menos 1 sobre raiz quadrada de x e f3 é a função raiz quadrada de menos 2x mais 1. Como a função f é a soma de três funções, então o seu domínio ele é dado pela interseção das três funções iniciais que dão origem a ela, pela regra de operações com funções que nós vimos acima. Certo, como fazer então para calcular o domínio da função f? Bom, primeiramente nós calcularemos o domínio de cada uma das parcelas que dão origem a f grande e depois nós faremos a interseção. Vamos lá então. Domínio de f1. A função f1 é um quociente que contém um polinômio no seu denominador. Bom, esse polinômio do denominador ele não pode se anular. Então, eu preciso calcular quais são os valores de x que anulam esse denominador e excluí-lo do domínio de f1. Então, eu faço 4x menos 1 igual a 0, que acontece se e somente se x é igual a 1/4, e essa é a minha única restrição da função f1. Logo, o domínio da função f1 é o conjunto de todos os x reais, tais que x é diferente de 1/4, porque 1/4 é o único valor aqui que causa uma indeterminação.
E o domínio de F2? Bom, F2 nós temos que tomar dois cuidados. O primeiro é novamente o denominador. Raiz de x está no denominador da função, então raiz de x não pode se anular. A outra restrição é que eu tenho uma expressão dentro de uma raiz de índice par. Então, essa expressão dentro da raiz precisa ser maior ou igual a zero. Então, nós temos duas restrições com que se preocupar aqui. X precisa ser maior ou igual a zero por conta da raiz de índice par e a raiz de x não pode ser zero por conta do denominador. Bom, então eu tenho aqui as restrições x maior ou igual a zero e raiz de x vai ser diferente de zero desde que x seja diferente de zero. Essas são as minhas duas restrições. Bom, mas se eu preciso que x seja maior ou igual a zero e diferente de zero, então eu só posso ter que x é maior que zero, para que a minha expressão esteja bem definida. Logo, o domínio da função f2 vai ser o quê? O conjunto de todos os x reais maiores que zero, que eu posso denotar aqui pelo intervalo 0, infinito. Próximo domínio da função f3. Bom, a função f3 é uma função que tem uma expressão, um polinômio, dentro de uma raiz de índice par. Então, eu tenho uma restrição aqui. Essa expressão, menos 2x mais 1, precisa ser o quê? Maior ou igual a zero. Resolvo essa inequação. Então, menos 2x mais 1 é maior ou igual a zero, 6 somente c, menos 2x é maior ou igual a menos 1. Passo o menos 2 dividindo, lembro de inverter aqui o sinal da minha desigualdade. Então, x precisa ser menor ou igual a meio. Logo, o domínio da função f3 é o conjunto de todos os x reais que são menores ou iguais a meio, que eu posso representar aqui pelo intervalo menos infinito meio, fechado aqui no meio. Então, eu calculei o domínio de cada parcela que dá origem à minha função f. Agora, eu preciso calcular a interseção. Bom, para calcular a interseção desses três domínios, eu coloco cada intervalo aqui na reta. Então, o primeiro, todos os x reais diferentes de 1/4. Então, eu coloco um pontinho aberto no 1/4, considero todos os outros valores. Depois, todos os x maiores que zero. Todos os x menores ou iguais a meio, tomando cuidado de colocar os valores em ordem crescente. E agora, na minha última reta, vou representar a interseção de todos eles, que vocês já aprenderam a calcular. Com o que eu fico, então? Bom, eu fico aqui com o intervalo 0, 1/4, aberto nos dois extremos, e com o intervalo 1/4 meio, fechado no meio e aberto no 1/4, que eu posso representar como 0, 1/4 união 1/4 meio, fechado no meio, ou ainda posso escrever como um intervalo 0 meio, aberto no 0, fechado no meio, menos o 1/4. Então, esse aqui é finalmente o domínio da minha função f. Vamos para mais um exemplo. A função g de x, ela é dada por um quociente de funções, que eu vou chamar de g1 de x e g2 de x. A função g1, então, é a raiz quadrada de menos 2x mais 1. E a função g2 é raiz quarta de x menos 2. Então, como g é uma função quociente, pela definição de operações com funções, o seu domínio ele é dado pela interseção dos domínios das funções iniciais que dão origem a g, ou seja, g1 e g2, excluindo-se os pontos que anulam o denominador g2. Então, a função quociente tem esse adicional aqui que eu preciso tomar cuidado. O que faremos então? Bom, vamos calcular o domínio de g1, o domínio de g2, os pontos que anulam a função g2, que está no denominador, e vamos calcular a operação desses três conjuntos. Começamos com o domínio de g1. g1, de novo, uma raiz com índice par, nós já calculamos, então essa expressão dentro da raiz precisa ser maior ou igual a zero, que me dá então que x precisa ser menor ou igual a meio. Então, o domínio de g1 é o intervalo menos infinito meio, fechado no meio.
E o domínio de G2? Bom, G2 é uma raiz, não é uma raiz quadrada, Camila. Bom, mas é uma raiz com índice par, índice 4, então funciona da mesma forma. A expressão dentro da raiz precisa ser maior ou igual a zero. Então, x menos 2 tem que ser maior ou igual a zero, logo x vai ser maior ou igual a 2. Então, o domínio da função G2 é o intervalo 2 infinito fechado no 2. Ok, e agora? Bom, agora nós vamos calcular quais são os valores de x que anulam o denominador da função g, ou seja, os valores de x que anulam a função g2. Bom, g2 de x é zero se e somente se raiz quarta de x menos 2 é igual a zero. Mas raiz quarta de x menos 2 é igual a zero se e somente se a expressão que está dentro da raiz, x menos 2, é igual a zero. O que acontece se e somente se x é igual a 2? Então, x igual a 2 é o único valor que anula G2 e, consequentemente, esse denominador. Portanto, o domínio da função g será dado pelo intervalo menos infinito meio, fechado no meio, e interseção com o intervalo 2 infinito, fechado no 2, e excluindo-se o x igual a 2, que foi encontrado aqui. Vamos ver como fica então. Bom, novamente eu preciso representar esses intervalos nas minhas retas e calcular a interseção. O intervalo menos infinito, meio, está aqui. O intervalo 2 infinito, aqui. Quando a gente faz a interseção, o que acontece? Eu obtenho o conjunto vazio. Bom, quando eu excluo o elemento 2 do conjunto vazio, continua sendo conjunto vazio. O que está acontecendo então aqui? Ao definir a função g dessa forma e calcular o seu domínio de acordo com as regras de operações de função, nós obtemos um domínio da função vazio. Posso definir uma função sobre um domínio vazio? Não. Então, nesse caso, a função g de x, dada por esse quociente, não está bem definida. Bom, qual a segunda abordagem possível? Na verdade, não apenas possível, mas necessária, para identificar o domínio de uma função quando ele não é mencionado. De acordo com a natureza do problema abordado, pode ser necessário restringir o domínio de uma função de acordo com o contexto apresentado. Como assim? Bom, vejamos um exemplo. É preciso construir uma caixa de papelão sem tampa a partir de uma placa retangular de dimensões 12 cm por 20 cm, cortando-se quadrados de lado x de cada canto da placa. Encontre a função que determina o volume da caixa em relação a x e determine o domínio dessa função. Vamos lá então, pessoal. Primeiramente, vamos calcular qual é essa função volume em função de x. Aqui nós temos uma representação da placa de papelão, da qual nós pretendemos eliminar 4 quadrados de lado x. Bom, ao eliminar esses quadrados de lado x, nós podemos dobrar essa placa na linha pontilhada de forma a obter uma caixa retangular. O volume dessa caixa retangular, ele vai ser dado então pela área da base vezes a altura. Qual que vai ser a área da base dessa caixa retangular? Bom, a área da base vai ser dada pelo lado maior vezes o lado menor. Quanto é que mede o lado maior? Nós sabemos que o lado maior da placa mede 20 centímetros. Como eu vou remover 2 quadrados aqui de lado x, então eu estarei removendo um tamanho x desse lado e um tamanho x desse lado, de forma que esse lado maior agora da minha caixa, ele terá tamanho 20 centímetros menos 2x. Então, aqui, 20 menos 2x. Analogamente, o lado menor da caixa, ele será dado
pelo lado menor da placa de papelão, eliminando-se novamente 2x. Bom, o lado menor da placa mede 12 centímetros. Quando eu elimino, então, os 2x, então eu fico com 12 menos 2x. Essa é a área da base. 20 menos 2x multiplicado por 12 menos 2x. E a altura da caixa, qual vai ser? Bom, quando eu dobrar essa linha, a minha caixa vai ter exatamente a altura x. Então, eu multiplico aqui por x. Agora eu preciso distribuir essa expressão e agrupar os termos correspondentes de forma a obter a expressão 4x ao cubo menos 64x quadrado mais 240x. Eu só fiz essa conta aqui. Ok, então essa é a minha função volume, que responde a primeira parte do exercício. Se a gente for pensar apenas nessa função, apenas nessa expressão descontextualizada, então essa expressão aqui, ela me dá uma função polinomial. As funções polinomiais têm domínio R, ou seja, todo x real está no domínio dessa função, porque qualquer valor de x que eu substituir aqui e fizer essa conta, eu vou obter um número real. Então, se eu aplicar o nosso primeiro caso, nossa primeira abordagem, essa função aqui, v de x igual a 4x ao cubo menos 64x quadrado mais 240x, ela teria domínio R, de forma descontextualizada. Porém, nessa segunda abordagem, nós estamos considerando o quê? Nós estamos considerando a natureza do problema. Aqui, essa função está representando um volume que depende de um tamanho x removido. Bom, como será que vai ficar o domínio dessa função, então? Então, como pretendemos remover quadrados de lado medindo x do papelão, então x poderá assumir apenas valores positivos. Por quê? Não tem como eu tirar um quadrado de lado menos 2 da placa, certo? Então, assim como não tem como eu tirar um quadrado de lado zero. Então, essa minha variável x só pode assumir valores positivos. Mas será que é qualquer valor positivo que x pode assumir? Não também. Por quê? Porque nós temos uma limitação dada através das dimensões da placa. O menor lado do retângulo, da placa retangular, mede 12 centímetros. Dessa forma, eu quero construir uma caixa. Então, ao remover 2 quadrados de lado x aqui, eu preciso que ainda sobre o material para eu conseguir construir essa caixa. Então, eu preciso o quê? Que 2x seja menor que 12, porque se for igual a 12, eu vou remover o papelão inteiro. E se for maior, eu não tenho papelão para remover, certo? Então, eu preciso que esses 2x aqui sejam menores que o tamanho menor da minha placa retangular. 2x menor que 12. Logo, x precisa ser menor que 6. Só dividir aqui por 2. Dessa forma, o domínio da função volume, ele precisa respeitar duas restrições. Quais são elas? X maior que zero, que nós discutimos a primeiro momento, e x menor que 6, que nós discutimos no segundo momento. Quando nós temos um intervalo x maior que zero e o intervalo x menor que 6, e a minha variável x precisa satisfazer essas duas condições ao mesmo tempo, representadas aqui pelo e, então eu preciso fazer uma interseção dessas duas condições. Aqui está. Então, esse intervalo é o intervalo zero infinito dos valores de x maiores que zero. Esse intervalo é o intervalo menos infinito 6 para os valores de x menores que 6. Ao fazer a interseção, então, nós obtemos o intervalo 0, 6 sem os extremos. Então, o domínio da minha função volume é dado por todos os x reais que estão no intervalo 0, 6, ou seja, que são maiores que 0 e menores que 6 ao mesmo tempo. Então,
A função volume, que a princípio não teria restrições em seu domínio, ela, na verdade, tem um domínio bem restrito, por conta da natureza do problema, ok? Muito obrigada, então, e até a próxima aula.